Tudo bem, pessoal? Como vão? Hoje mais um podcast do Minuto Condominial. Eu, Fernando Síndico, ou Síndico Fernando, como o Carlos gosta de brincar. E aqui comigo o Dr. Carlos Lazarim, da Carpati, né? E nós vamos hoje... Peço que você faça as honras das É apresentações. claro. Hoje temos um convidado muito especial aqui, que é uma administradora da cidade tradicional aqui de São Carlos. Ele que está aí já estruturando a passagem de bastão. Queria hoje apresentar a vocês o Paulo Moretti, da Doma Administradora de Condomínios, junto com a Júlia, que é sua filha, que está aí agora iniciando nessa loucura que é o mundo condominial. Muito boa tarde, Paulo. Prazer receber vocês aqui, o tempo de vocês e colaborar com o nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade, Fernando, Carlos. Realmente estamos aí há 12 anos no mercado. A Júlia está se formando em administração pública e aí eu trouxe ela para conhecer os desafios, né, de uma administradora de condomínios. O Fernando conhece um pouquinho, né, Fernando? Só um pouco. Eu e o Paulo já trabalhamos juntos, já tive condomínios com o Paulo. Depois eu saí do condomínio, ele continua lá. Então, fala do Paulo é referência, a gente sempre conversou. Quando eu tive uma crise conjugal, o Paulo me ajudou muito, né? Isso é importante falar, que nos deu muitos conselhos. Sim. Eu não tenho medo de falar das coisas da minha vida, porque já foram e passou, infelizmente, né, Paulo? E deu muitos conselhos a mim e a minha esposa, e estamos juntos hoje ainda também, graças aos conselhos do Paulo, que já tinha experiência. E apresentar sua filha, Paulo. Vai, Júlia, manda ver. Manda aí. Eu sou a Júlia Moretti, tô terminando a faculdade de Administração Pública na Unesp de Araraquara e recentemente eu comecei a entrar nesse mundo de administração de condomínio. Quando eu conheci a Júlia, era da Bibenor. Era titiquinha. Titiquinha. Tava sempre lá. Você falou uma coisinha só cortando, o Fernando falou da nossa conversa extra da administração. Precisa, né, Paulo? Os psicólogos da vida. E é isso que eu ia falar. Além do conhecimento jurídico e administrativo que você tem que ter, uma das minhas vontades era fazer um curso de psicologia. E eu acho que essa participação aí com a Domo já me deu um certo know-how, porque parte a gente fala da parte contábil, que é muito simples de explicar, a parte... Eu sou auditor, né? Para você é fácil. Mas é muito mais a gestão de pessoas que essa parte psicológica que você tem que ter muito nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, né? Até a gente estava conversando extra aqui antes, né? E eu falei pro Paulo, né, Paulo, e que eu ia fazer essa pergunta para ele, justamente para entender. Pós-pandemia, nós achávamos que as pessoas iam se tornar mais empáticas, mais calorosas, mais doces, né? Mas parece que foi o contrário, né, Paulo? O que você vê isso? Parece que as pessoas estão numa competitividade, quer brigar, quer tudo é do jeito que eu quero, não tem empatia, não tem união. E condomínio é união, né? Exatamente. Na verdade, assim, eu estava muito otimista, né? Esperando sair vivo de toda uma pandemia, eu imaginava que as coisas fossem melhorar. Vim de uma geração anterior, onde os vizinhos se tratavam de uma outra forma, né? A mãe da gente lavava a calçada do outro, aí a outra vinha com um bolo. E eu acho que essa aceleração que o mundo teve, essa globalização, essa informação muito rápida, né? Você está na televisão, está no celular, eu acho que dificultou um pouco. Né? Os grupos também, que são... Né, É importante você falar dos grupos de WhatsApp, grupos de... sim, Como viver com isso? É um veículo importantíssimo, né? Mas como todo veículo, você tem que conhecer as regras, né? Então você tem que ter paciência, você tem que ter prudência, cautela, educação, respeito, né? E os grupos também, eles são um veículo, né, de comunicação muito importante. E ter rápido, né? É o mais rápido. Vou dar um exemplo, você tem um bolo aí na sua mão e eu tenho uma faca aqui, né? Essa faca pode servir para cortar o bolo e dividir, ou eu posso fazer para tomar o bolo de você. Então a gente tem que saber como utilizar esses grupos, né? E saber que do outro lado tem outras pessoas que sentem, que sofrem. Então até hoje, talvez pela minha geração anterior, tem coisas que eu falo assim, liga para mim, vem aqui. Às vezes você coloca a vírgula de uma forma errada, equivocada, e parece que você está... Às vezes você está sentindo aquilo e não é outra pessoa. Exato. E do jeito que você recebe é o sentimento que você tem naquele momento, né? Exato. Então eu percebi isso aí também, que eu fui iludido um pouquinho com o meu otimismo. Eu acho que está bem mais complicado a gente tá. Paulo, é legal porque você tem já 12 anos de mercado, já tem uma casca, e agora a gente tem a Júlia que está iniciando, então a gente tem os espelhos, né?
Ô, Júlia, quais são essas primeiras impressões que você está vendo, acompanhando o seu pai, os condomínios, já participou de alguma assembleia? Traz um pouco essa reação, porque hoje os jovens são também participantes dos condomínios. A gente tem a Júlia aqui com essa bandeira. Eu tô tentando trazer mais inovação, né? Porque na minha faculdade eu tive uma matéria de cidades inteligentes. E eu acho que com essa matéria tem muitas coisas que eu aprendi que podem ser trazidas para os condomínios, porque eles são praticamente mini cidades, né? Então, muita coisa eu acho que dá para aproveitar. E sim, eu já participei das assembleias, eu ajudo ele a fazer as atas, a fazer edital, comunicado. Tá sendo bem legal. Produtivo. Uma grata surpresa. Legal. Paulo, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente também aqui. Às vezes você tem uma abordagem muito serena, tranquila, como que é segurar isso, às vezes, aquelas situações de conflito, que tem muitos síndicos, às vezes, que são iniciantes que nos acompanham, ou são pessoas que estão querendo ser síndicas, ou tá ali no conselho para aprender. O Fernando traz também a importância dessa escalada, né, Fernando? Ser conselho, subsídio, para depois querer assumir um posto. Eu sempre falo isso, né? Da pessoa ver antes de... Às vezes querem tomar o poder. Antes de tomar ou criticar o outro, fazer parte do conselho, fazer parte da parte do subsíndico. E aí você acha que é preparado, sim. Porque eu acho que assumir um condomínio logo de cara é muito complicado, né, Paulo? Assim, até uma historinha para mostrar que às vezes nada é por acaso e algo que trouxe sofrimento a um período pode amanhã. A Domo, talvez a sementinha da Domo tenha caído no solo há uns 30 anos atrás. Primeiro apartamento que eu adquiri, a empresa acabou tendo problemas financeiros, encerrou as atividades. Eu estava me formando em Direito, não tinha nenhuma ascensão imobiliária, não conhecia nada, comecei a estudar. E juntamente com outras pessoas, né, criamos um grupo e, claro que com o aporte, a gente acabou concluindo esse apartamento, onde depois criei, né, uma parte dos meus filhos, a infância dos meus filhos. E aí, após isso aí, tive minha parte profissional, trabalhei no Banco Itaú, fui auditor da KPMG, fui diretor administrativo, de gestão administrativa de uma fundação, e quando eu saí dessa fundação, eu falei, vou montar uma administração de condomínios. E tudo que aconteceu na época, quase 30 anos atrás, que foi um choque muito grande, né, todo o investimento, ele acabou me dando suporte emocional também para montar isso. Tive muita sorte também de, nos campos de futebol, ter um amigo que tem uma construtora e que, quando ficou sabendo, me deu a oportunidade de fazer a primeira assembleia, 17 de janeiro de 2013, a de Justiça Condomínio até hoje. Qual foi o primeiro prédio? Foi o primeiro prédio, Estúdio Residência América. Então, assim, agradeço A VR. a VR Construtora. Então, essa parte, eu sempre tive esse lado muito sereno de tentar apaziguar, né, as questões, né, isso desde muito novo. E o que você falou é uma realidade, né, as pessoas têm síndicos que já têm todo o conhecimento e tem síndicos que acabam sendo eleitos até por falta de outras opções, né, enfim. E quando você fala em condomínio, tem uma gama muito grande, né? Cidades inteligentes, grandes cidades, existem condomínios com milhares, dezenas de milhares de pessoas, né? Onde você comunga em conjunto uma área comum, você tromba com a pessoa no elevador e aquilo é de vocês, o corredor, o salão de festa, tem o condomínio que tem náutica, tem aquele que tem roçada, tem aquele que vende carvão, gelo. Então é uma gama muito grande e isso é muito difícil às vezes para um síndico iniciante, tudo ter esse tipo de conhecimento. A gente tenta mitigar muito riscos, né? Então hoje em dia tem a questão do corpo de bombeiros, muito síndico não sabe nem que tem o para-raio, né, lá em cima, e esse para-raio ele está diretamente ligado talvez a um sinistro que possa ocorrer, né? Então essa parte a gente tenta dar o suporte para os síndicos, né? Hoje em dia se fala muito em fotovoltaica, né? Então, quando você tem aquelas placas, no seguro você já tem que orientar que vale a pena você assegurar também essa placa, né? Porque pode acontecer algum sinistro. Então, acho que o cabe à administradora dar esse suporte, né? Eu sei que o paredão de frente realmente é aquele que está lá tomando, né, as informações. A trincheira ali. A trincheira lá, da frente da trincheira é o síndico. O que a gente faz é tentar
orientar nessa parte. E contemporizar muitas situações que às vezes o conselho ou o próprio condômino já não está mais se entendendo bem com o síndico, e aí entra em contato com a administradora, e o que a gente tenta fazer é esse meio campo. Mediar, né? Mediar, né? Porque é a forma mais fácil de acertar, né? É difícil você estar acertando sempre, é difícil você estar errando sempre. Então você tem que encontrar um meio tempo. Tem fases, né, Paulo? Eu falo por mim, né? Quando a gente tá começando, a gente quer conhecer tudo, e quando a gente tem bastante, a gente acha que sabe tudo. E não sabe. Eu acho que a gente precisa sempre escutar e sempre se moldar, né? Tem que ir moldando pra gente ir melhorando a nossa capacidade. Mas eu achei interessante o Paulo falar do raio. Muitas pessoas não sabem que tem o PSA, né, Paulo? Que é o laudo que é necessário do raio. Se esse laudo não existir e o seguro pedir, você já não consegue concluir uma queima de produto, equipamento, elevador, porque você não tem o laudo do PSA. Então, assim, são coisas que parecem pequenas, mas você só vai lembrar que o rolo é grande a hora que acontece com você. Então é sempre importante, o que o Paulo está falando, as administradoras estarem orientando os seus síndicos, porque os síndicos, principalmente os novos, não sabem, né, ainda desses manejos, né? Acho que nem o povo acho que sabe que tem que ter, e pergunta, por que tem que limpar a calha? Por que tem que ter isso, né, Paulo? É uma frase de um amigo, ele até é autor de um livro que ele fala, né? Se você acha caro fazer a prevenção, experimente o acidente. Né? Tá com o livro aí? Esse daí? Pode mostrar, Paulo? Posso. É um amigo meu, inclusive fez uma dedicatória, e ele estando em São Carlos, eu quero apresentar, porque vale a pena fazer um podcast com ele. A gente faz quebrões aqui. E ele começou da seguinte forma, ele começou a fazer alguma vistoria para clientes que vão receber o imóvel, então ele ia fazer o checklist. E ele falou que por mais que o AVCB esteja em ordem, é bem interessante. Nós falamos isso, né? Sempre existe. E ele começou a ser contratado pelas construtoras e incorporadoras, porque ele detectou tantos problemas nessas construções, nessas entregas, que ele começou sendo chamado pelas construtoras. Não, vai lá ver então para a gente entregar direitinho, né? Legal. E a prevenção, né, aí está mais voltado a incêndio, coisa do tipo, mas é a prevenção de uma limpeza de uma calha que pode trazer prejuízos, né? A prevenção da falta de uma pintura que pode trazer prejuízo. Então, as pessoas ficam muito focadas em, de repente, não subir condomínio, em segurar condomínio, e é uma grande dificuldade, é um grande erro, porque você deixa... Eu até queria chegar nesse ponto, Paulo, porque eu sou uma das pessoas que fala assim, nossa, Paulo, vai ter eleição, nós vamos ter que subir o condomínio, isso aí é impopular, e com o tempo eu aprendi que isso não é impopular, é necessário. Que às vezes, se não subir o condomínio e a gente não conseguir fazer o que tem que fazer com as contas, é melhor sair, porque a responsabilidade é sempre do síndico. E o que você acha, Paulo? A gente já conversou sobre isso, e eu queria que você desse um know-how ou uma explicação o porquê que as pessoas, quando vão morar em condomínio, não podem cair naquela esperança de que aquele valor que o corretor falou é aquele realmente. Porque, gente, são muitos itens que entram na previsão orçamentária. Quando a pessoa fala assim, eu vou delongar a pergunta, Paulo, só para você entender, para o pessoal entender o porquê. Precisa pintar o condomínio, mas não tem caixa? Todo mês, todo ano, quando você aprova a previsão orçamentária, se aquele percentual não tiver ali, você não vai ter caixa para pintura, porque não é para pintura. Ah, mas eu pago um condomínio caro. Gente, tudo é caro hoje. O condomínio é complexo. Quando você anda no condomínio, você acha que assim, você não vê a faxineira, você não vê o zelador, você não vê a piscina, mas tudo isso é pago, né, Paulo? Então, o que você acha, Paulo, desse negócio de sempre estar segurando a taxa, que eu já passei por isso e hoje não o faço mais. Lembro quando eu falava para você só, não vai dar certo, vai ter que fazer E não é subir, é reajuste, é acompanhar a defasagem do ano da inflação, ou então do dissídio coletivo. Paulo, dá uma explanação sobre esse assunto do reajuste do condomínio e de não ter o dinheiro para as ordinárias, o que é ordinária, né? E por que tem que se fazer extra quando precisa se pintar ou precisa fazer outra obra. Tá. Isso. Na verdade, você tocou no assunto que é bem difícil para a gente, né, explicar. Se você fizer uma pergunta hoje numa assembleia, por exemplo, quem quer abaixar o condomínio? Todo mundo vai se manifestar. Todo mundo. Quem quer valorizar o seu empreendimento? Todo mundo vai querer. E elas são incompatíveis, né?
essa questão de valorização demanda dinheiro. Eu comentei que eu tive um problema com o meu primeiro apartamento, que eu precisava aportar uma grande parcela para concluir aquilo lá. Então, eu tenho muita clareza com relação a isso, porque hoje, na data de hoje, pode estar passando a bandeira verde para amarela, da amarela para vermelha, e a CPFL vai aumentar. O SAI vai aumentar. E eles não perguntam, né, Paulo? Nós não fomos fazer essa assembleia lá. Não pode subir. Da mesma forma que o dissídio, né? O dissídio das terceirizadas, e aí teve mais um prêmio aí que veio onerar. E nós também não participamos dessa assembleia, uma assembleia de sindicato. E aí você vai para uma assembleia e você tem que aprovar uma previsão orçamentária, que na minha forma é a forma mais justa de se tratar um condomínio, é na forma de previsão e não de rateio, né? Enfim, você tem essa dificuldade. E aí chega lá na hora, não, mas não pode subir o condomínio, eu só estou reajustando algo que já subiu, né? E aí pode ser que tenha eu costumo colocar nas minhas assembleias, que como é tratado previsão, o valor da taxa condominial tende a não subir, salvo se houver aumento substancial em consumo e manutenção. Porque no meio do caminho pode ter um vazamento, sim, pode ter uma manutenção 3 vezes aquele dia, então eu consigo jogar um pouco, porque eu já aprovei, né, em assembleias anteriores, para que você não chegue com a conta estourada lá na frente. Às vezes você demonstra uma conta condomínio estourada porque você acabou tendo que utilizar o fundo de reserva. Então, esse é um problema muito sério, Fernando, e acho que cabe a nós apresentar e demonstrar para as pessoas que, infelizmente ou felizmente, morar em condomínio tem uma série de vantagens, né? Segurança, valorização, etc. e tal, mas que você não está vendo as pessoas, você não está vendo o cloro, mas está sendo gasto, né? Então, para você ter essa qualidade de vida, você precisa manter. E o Paulo, até a gente comentou aqui, às vezes a pessoa ela nunca foi na assembleia, ou só vai a hora que vai aumentar, porque aí ela quer saber por quê, mas ela não acompanhou naquele ano ou no ano anterior o que foi gasto. O problema é que hoje todo mundo quer economizar gasto supérfluo, e o que é essencial a pessoa vai postergando. Eu vejo muito acontecendo isso em condomínio. Aí chega naquele estágio crítico de obra, aquele valor exorbitante, aí que a pessoa vai se recordar que, nossa, por que não foi feito? A importância de uma ata bem redigida resguarda não só o síndico, também como as questões da administradora às vezes. E, Júlia, agora vendo essa gama, o seu pai, essa exposição, o que você tem percebido nesses primeiros meses de contato, as dificuldades do síndico, que você acha que deveria melhorar de repente? Eu acho que de tudo que eu percebi, assim, o meu pai ele serve bastante como um psicólogo mesmo. Eu acho que às vezes o síndico nem quer resolver o problema, ele só quer ser ouvido. Então eu acho que inovação, que é o que eu comentei que eu gostaria de trazer, não é só trazer tecnologia, mas é também melhorar a comunicação, sabe? Ouvir o síndico, ouvir os moradores, eu acho que é muito importante esse processo. Bem legal. E você, Paula? É lógico, você como empresário, sucesso, agora pai, trazendo a sua filha para trabalhar junto com você. O que você está percebendo? Qual que é o receio que você tem, aquele friozinho? Explana um pouco isso para nós aqui. Para mim foi uma grata surpresa, porque parece que eles não crescem, né? Parece que você tem que ensinar tudo e de repente eu estou usando mais o conhecimento dela do que o contrário. Então tem sido uma troca muito importante, muito interessante. A gente sempre foi sempre uma família muito bem consolidada, muito bem unida, né? Assim, o amor acima de tudo. Lá no Paulo tinha um monte de desenho assim nas escadas, e eu cheguei a colocar no meu escritório uma época baseado em você. Meus filhos também adoravam de ver lá, Paulo. Eu sempre tive... Uma das coisas que eu imitei você, tá? É bom imitar quando... Bons desenhos. Foi bom exemplo, eu via os desenhos lá, eu ficava... A família foi lá e tudo, né? Assim, e ela tá muito, assim, eu deixo ela muito tranquila com relação a isso, porque ela tem uma vida inteira pela frente, né? Então tem ideias de ir para fora, tudo. É um momento difícil de quem está se formando, né? Aquela questão de mercado de trabalho, o que eu vou fazer. Ela já fez um estágio na Araraquara também, com combustível, coisas do tipo, né? Que foi... No Instituto de Química da Unesp, de análise de combustível. Não.
Então são coisas assim bem diferentes, né? E aí eu falei, vem para cá para você saber o que eu tenho, até porque existe toda uma preocupação com a sucessão, né? O que vai ser, né, mais para frente, né? Então é bacana, está sendo muito bacana, proveitoso, ela que já tá entrando lá no esquema do condomínio e assim, estou muito feliz com a minha aquisição. Oxigenando. Daqui a pouco você já pode descansar no dia da assembleia. Nossa. Vê a hora de chegar esse dia, ó, bem... Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria que você falasse para mim, para os síndicos, na verdade, em geral, qual que é a importância de escolher a administradora? O que você aconselha que seja... eu sei e gosto do jeito que você trabalha, que você não vende preço, você vende valor, né? Então, eu sempre escutei isso de você. E eu queria que você explicasse isso, porque é uma coisa que a gente imitou você também. Ter preço e não valor e não preço. Então, que você explanasse sobre esse assunto. Porque às vezes a pessoa acha que dá o preço, e a gente tem, administradores dão um preço lá embaixo, só para pegar e tal, e depois não é bem acolhida pelo síndico, o síndico tem um problema para sair, aí o conselho não quer que saia, e aquela... por que você quer que tira? Tem alguma coisa? Como é sempre essa história, infelizmente. Então, eu queria que você dissesse quais são os princípios básicos para uma boa administradora, e para as pessoas não escolherem o preço, mas aquilo que vai adquirir. Eu acho que é isso, né? Bom, você vai numa concessionária, tem vários veículos, né? É isso. Então a escolha também é da pessoa e merecimento também, né? Tem que merecer. Eu acho que também não é só condomínio ou síndico que escolhe administrador, eu também me dou o direito de escolher também as empresas com que eu trabalho, né? Sempre valorizei muito o valor, né? Então eu acho que tem uma diferença muito grande com relação a isso. Acho que as pessoas que me conhecem, né, como eu sou conhecido na cidade, é credibilidade. Se falar um resumo da minha empresa, é credibilidade, né? Então, eu tenho o nome a zelar, a Domo, eu tenho duas empresas, a Domo e a Domoreto, que vem do meu sobrenome, e é uma relação de confiança, né, principalmente, é confiança do síndico, independência. Eu tenho que ter independência de chamar o síndico para mostrar o que está acontecendo, e a recíproca tem que ser verdadeira também, né? E hoje em dia, com a tecnologia, né, o que mudou, que está vindo agora, antigamente não tínhamos aplicativo, não tínhamos assembleia virtual, né? Então a pandemia não foi de todo ruim, né? Trouxe muitas coisas boas, né? Muitas inovações. Então eu acho que é assim, a administradora é isso, é a questão de suporte, não só legal ou contábil, né? Todo tipo de suporte, psicológico, inclusive, e essa parte de confiança realmente, entendeu? E dar todo o suporte em assembleia e informações, acho que é o primordial. Bem, acho bem legal porque, assim, a Júlia está se formando em administração pública, porque as regras e princípios da administração pública têm bases muito objetivas e sólidas. Porque se você dá uma escorregada, você é responsabilizado o administrador. E isso é um espelho bem bacana do condomínio também, assim. As regras são muito claras e objetivas. Júlia, esse parênteses com a administração pública, você trazendo para o condomínio, o que você acha que tem de vantagem nisso, esse olhar da administração pública trazendo para a privada, que se conversa muito? Eu acho que basicamente o meu curso, ele me ensinou a ser uma gestora, né? Então, a gente tem o foco em gestão de instituições públicas, mas se for comparar essa parte de contabilidade, de problemas, são bem parecidos. Então, eu estou conseguindo adaptar assim, com a parte de administração de contas. O que é interessante é que o pessoal acha que o síndico, a administradora, tem obrigação de fazer cotações, tem que ter no mínimo 3 coisas. Isso não existe, né, Paulo? O que na administração pública tem as licitações. Eu fui pregoeiro eletrônico pela prefeitura, fui da comissão de licitação. Então a gente tem formas para fazer obrigatórias por lei. Júlia, por mais que o condomínio não tenha, eu acho válido, e eu queria que você falasse sobre isso, né, de não fazer a mesma coisa que o poder público, mas a importância de ter esses orçamentos, né, que você estudou isso também, tenho certeza, de licitações e tudo mais. Qual que é a importância para o condomínio? Traz mais clareza, traz mais segurança? O que você acha? Eu acho que o mais importante é a transparência mesmo, né? Conseguir ter essa gestão é primordial, né? Até falando em instituição pública, tem o LIMP, né?
que é legalidade, impessoalidade, moralidade. Você estudava assim na faculdade? Eficiência, né? O pai do MIP a gente usa bastante. Eu costumo dizer que a grande possibilidade, a gente não pode abrir mão disso, é que o condomínio não é órgão público. Exato. Eu fui presidente da comissão de licitação por 8 anos praticamente nessa fundação. E você deixa, eu não vou falar o nome da caneta, tá? Para não fazer propaganda, mas aí você deixa de comprar uma caneta boa por causa de 1 centavo. E daqui 2 meses a outra está falhando. Então eu acho que é importante você ter os orçamentos, mas eu não gosto, eu assim recomendo aos síndicos. A minha casa, eu não pego o prestador mais barato, pode até ser, mas eu não pego por causa de preço. Eu coto a tinta, porque eu consigo a mesma referência. Pintor não, porque senão eu perco tudo. Aí sim. E o que acontece muito, inclusive em alguns condomínios, não, então nós já vamos a estipular aqui que é o menor preço. Gente, não é assim que funciona. Então essa qualidade, né, Paulo? Isso tem que ficar muito claro, né? A gente tem que ver o custo-benefício daquela coisa. Hoje em dia tem as tintas emborrachadas, né? Então, é mais cara, mas todo o preparo do prédio, toda a limpeza do prédio, toda a mão de obra do prédio, o folo é o mesmo, né? E você vai ter algo de muito mais qualidade, só que a outra tinta é mais barata. Eu acho que a licitação, assim, em órgãos públicos, o pela sua volta, ou seja, elas têm uma preferência pelo menor valor, né? Então, mas eu acho que o condomínio não deve funcionar dessa forma. Porque eu lembro quando a gente comprava caneta, que você falou, tipo tal caneta. Tinha que ser uma caneta parecida com aquela. Você conseguia direcionar, mas você não conseguia comprar aquela que nós queríamos, né? Que é a Cesta-vada. Exato, com forta grossa, furia no meio. Então você consegue tendenciar, mas não consegue comprar, né? E a gente tá falando de pintura, né? Eu tô num processo de pintura no condomínio e nós fizemos os orçamentos e tal. Aí começa no grupo, né? Aprova pelaquela minoria que comparece, né? E aí depois fica no grupo. Ah, mas tá caro. Só que o cara não olha as prestações de contas e eu vi que para fazer o paliativo tá ficando mais caro. Aquelas 60, vou falar com o que eu fiz, uns 60 apartamentos que deu probleminha até agora. Esses vão aguentar mais 1 ano. E os outros 500? Então, aí eu falo assim, gente, vocês têm que pensar nos outros 500. Sim. Então, a pessoa vai lá, assina uma lista que ela não quer para chamar uma nova assembleia. E eu fiz isso mesmo. Falei assim, eu não vou chamar uma nova assembleia. Tá decidido. Cumpriu todos os seus ritos legais. Não vai mudar a cor. Então, é uma manutenção. Eu não tô fazendo porque eu quero. Faz 8 anos. Então, já tá na hora de pintar faz tempo. E é a segunda vez que eles tentam negar. E aí, Paulo, o que aconteceu lá? Eles querem chamar uma nova assembleia porque um cara vai trazer um fachadista. Aí, você trazer um fachadista de entrega é totalmente de refazer uma pintura. Então, e o que eu queria perguntar para você? E que eu fiz lá e depois vou te perguntar. Eu falei assim, vocês querem fazer novamente? Chamem um parte de moradores. Aí vocês estão chamando a assembleia e vocês vão ser responsáveis. Então, dito tudo isso, Paulo, imagina um síndico que não tem essa experiência. E a Domo tem que ajudar nisso. Como você abordaria, Paulo? Como que a gente consegue chegar... Porque o síndico tem medo quando ele não tem o conhecimento, né? E o que a gente consegue fazer na sua experiência? Olha eu fazendo consulta, vamos lá. Na verdade, assim, um dos problemas do condomínio, né, é que a pessoa quando muda para um condomínio, ele vai muito com aquela mentalidade do direito de propriedade, né, consagrado pela Constituição Federal, consagrado pelo Código Civil, mas não é absoluto, né. Então, quando você mora lá, você tem o seu direito de propriedade, mas essa área comum é compartilhada com outras pessoas, né? Então, eu não posso fazer o que eu quero, né? Pode ser que alguém usaria esse dinheiro da pintura para diminuir a taxa condominial. Então, o síndico tem que ser muito firme nessas questões, né? E o que a gente consegue abordar e ajudar é nesse sentido. E falar, olha, eu fiz toda a formalização de forma correta, edital, convocação, e eu vou manter isso aí, né? Porque se não for feito isso, o próprio Código Civil fala da responsabilidade do síndico na manutenção, né? Então, parabéns, a coisa tem que ser dessa forma mesmo. Não, fiz, até saiu um grupo paralelo lá para falar mal e eu mandei no grupo principal, falei, gente, não adianta você fazer grupo paralelo se vocês não assinarem para fazer. Se não for assinado, eu vou fazer a pintura, porque eu não vou depois ser processado porque eu deixei de falhar. Porque eu falhei. Negligência. Aí na hora do processo, né, que a gente tá tocando um processo contra a construtora, ela vai perguntar por que não pintou tal prato.
né? Ela deixa de pagar porque você não fez manutenção. E aí você vê as manutenções ou as despesas, né? Que elas podem ser voluntárias, úteis, necessárias, né? Então, inclusive envolvendo quórum nisso tudo. E a pintura, ela está nos necessários, né? Eu cheguei, esse primeiro prédio aí, nós aprovamos, acho que tinha 5 pessoas. Uma pintura de certa forma cara, né? Foi feito todos os trâmites legais, né? Emissão de edital, convocação, e a prédio está pintado. E aí que eu queria até falar uma coisa que eu adoro, essa parte de prevenção e previsão. Esse prédio que nós pintamos há 2 anos atrás, o ano passado, nós criamos um fundo financeiro para pintura. E aí eu falei, não, mas o prédio está pintado, tá? Olha o valor que você está pagando. Ele é muito pequeno. E lá atrás a gente fez da mesma forma. Daqui 2, 3 anos, 4 anos, quando precisar pintar, se esse dinheiro não for suficiente, você faz uma chamada para uma verba complementar, Bem menor. mas é bem menor do que aquilo. Bem mais. Então, E essa estratégia é bem legal. e você trabalhar com previsão, você tromba muito, às vezes, uma assembleia, como essa assembleia que fazia 1 ano que o prédio tinha sido pintado e eu propus isso aí, eu falei, gente, vamos trabalhar com previsão, né? Então, é previsão para tudo, né? Para limpeza de caixa d'água, para verificação de... E, infelizmente, muitas pessoas não são preparadas para morar em condomínio. Só te interromper, o negócio da pintura. O pessoal reclama. Depois que tá pintado, Ficou bonito, né? Ficou bonito. ficou bonito, né? Valeu a pena. É bem isso. Então, assim, eu acho que é bom ter. A gente tem bastante gente que vem aqui, sempre tem um assunto parecido, mas com respostas diferentes que traz coisas novas para se pensar. E é interessante porque a parte da previsão orçamentária, todo mundo faz. Onde nós vamos enxugar? Então, assim, gente, para que vocês saibam, as compras habituais de limpeza, de produto e tal, isso você cota, porque você cota o mesmo produto ou semelhante em lugares diferentes. Quando você tem, por exemplo, mão de obra, é complicado. Não tem. Principalmente portaria. Subiu o preço da portaria, você tem que acompanhar, você não pode simplesmente tirar. Aí eu falo para vocês, então vamos começar a cortar pela portaria. Não, mas aí não pode ficar sem portaria. Eu falei, então precisamos pagar por isso. E é difícil, né, Paulo? E tem síndico que tem essa resistência ainda, Paulo, de querer subir, de querer fazer uma boa previsão orçamentária. Que nem todo mundo que a gente consegue convencer, né? E aí tem muito condomínio que vai lá para reclamar, subiu demais, como que é? Abordar isso, Paulo. Então, geralmente é quem não participou da Assembleia. Sim. Via de regra, né? No mês seguinte... Não posso ir trabalhar. Pergunta por que subiu. E aí falou, olha, as nossas atas, elas levam, né, junto à previsão orçamentária. Então, lá está todas as linhas. Aí eu recomendo, dá uma olhadinha em todas as linhas, né, que são as despesas ordinárias. Se tiver alguma coisa que saltou aos olhos, a gente verifica novamente, né? Mas ainda tem um síndico ou outro que fica preocupado com essa questão, e não tiro a razão, né, de não subir, mas os condôminos têm que saber que morar em condomínio é uma facilidade. Hoje em dia você tem quase tudo no condomínio, você tem academia, você tem Mercadinho, né? Então é muito bom e tem um custo. E fica muito mais barato você pintar o seu prédio, né, rateado em todo mundo, que você pintar a sua casa. Nossa, eu ia falar isso. Nem me fala, passando por isso. Tá pintando. O apartamento aqui no Las Palmas, a gente foi para uma casa térrea aqui no Acapulco. Tempo de chuva, choveu, minha esposa falou, amor, tá dando umidade ali é a calha. Aí liga pro calheiro. Aí choca, pô, amor, esse muro acho que tá descascando, precisa pintar. E toca atrás do pintor. Aí tem um gramadinho e já arranquei. É isso. Engraçado cresce. Mas olha, o que aconteceu? Eu saí aqui Tirei o gramado, falei, vamos pôr pedra aqui. Eu saí da casa do Centenário, né? Hoje eu tô lá no Villeneuve. E lá eu tive que pintar pra alocar. Ô, Paulo, só de tinta foi 6 mil. Só de tinta. E não uma casa grande. Uma casa comum. Casa normal. E aí o pessoal... É que assim... Eu escutei isso, né? No grupo lá. Cada um pinta o seu. Mas quem vai dar garantia? Vocês vão usar a mesma tinta? Vão pintar junto? Então assim, por que você vai pintar tudo junto? Então por que não fazer todo mundo junto? Eu ouvi parecido que quem mora no térreo, né, gasta menos tinta. Então o valor tem que ser... São contos que fecham, né? Menos tinta. E a gente tem que respeitar, né? Tanto conhecimento... Leigos, né? E o bolso de cada um. Então, eu tenho muito respeito quando eu vou nas assembleias, porque pode ser que R$10 para mim não faça falta e para outra pessoa faça. Então a gente tem que ter... Só que o síndico, ele tem que, né, contribuir com o condomínio para eles terem a consciência que morar em coletividade
e é democrático, né? Então nós temos uma assembleia, além de toda a divisão, né? O que é um condomínio, né? Participar, né? Mais de 2 pessoas de um único bem. Existem assembleias que são soberanas, né? Assim, até que prove o contrário. Até que não haja nenhuma impugnação, algum defeito. Exatamente. E que elas e que a maioria vence, o que é um sistema mais democrático do que o nosso, né? Porque o nosso é obrigatório, o nosso sistema jurídico, né? O nosso sistema jurídico, político. E o outro já não, você vai se você quer, né? O que eu acho interessante, Paulo, é assim, aí começa, mas não tem quórum? Como 30 pessoas vão resolver de 500? Porque essas 30 pessoas, elas foram preocupadas em resolver o problema. As outras, não. Então, assim, se eu volto para trás nessa assembleia, eu estou desmerecendo as pessoas que saltaram de algum compromisso para estar lá. Antes a gente fazia assembleia geralmente à noite, durante a semana. Aí começaram a pedir de sábado à tarde. Eu fiz 2. Deu a mesma quantidade de gente. Agora querem fazer no domingo. Você acha que vai dar mais que isso? Não vai. As pessoas se desinteressam e acham que a assembleia é balela. E não é, né? Que tem briga, isso e aquilo. Eu não vejo muito isso hoje. Tem discussões, sim, mas é mais tranquilo. Essa questão, Fernando, que o Paulo levantou da informação que você está trazendo, a gente vê muito isso. Tem os operadores que trabalham com a cobrança lá no escritório, eles relatam que às vezes condomínios novos é uma questão mais educacional e política que eu vejo essa falta de informação. Por quê? Às vezes os operadores falam, cara, eu tô ligando aqui cobrando a pessoa, ela fala que tá pagando a prestação dela em dia. Não é que prestação? É da casa. Às vezes ela... Ou senão ela fala assim, eu não mudei ainda, eu preciso pagar condomínio? Não, também. Não, o mais recorrente, que acontece com frequência. A gente está até fazendo um levantamento para montar uma estatística, mas não sabia que tinha que pagar condomínio. O corretor me falou que a taxa de condomínio seria R$200, já está 400. Então, eu acho que o problema é mais na base, porque às vezes por questões políticas que o governo faz, libera crédito, eu acho isso muito legal, mas não tem informação da pessoa que muda por imóvel em condomínio, porque tem uma série de obrigações. Não é só direitos, só tem que pagar o condomínio em dia, tem que reservar a área de churrasco, não pode animal ficar solto latindo, tomar por algum ruído, não pode, às vezes, crianças ficar brincando em piscina com um risco de colocar segurança. Então, o pessoal não entende. E como fazer, agora é para os dois mesmo a pergunta, eu acho que é interessante, como fazer esse link, né? Usar a modernidade para levar informação. E por mais que você publique em todos os canais, tem sempre alguém que nunca viu, não vim, para mim não chegou, né, Paulo? E então, Júlia e Paulo, né, como fazer essa interação, qual que é a dica para os síndicos, né, usar os aplicativos da administradora, deixar essas informações muito explícitas, o que fazer? Fazer para integrar, para que a gente possa ter, que a informação chegue à pessoa e que ela não tenha como falar, eu não vi, eu não sei, eu não entrei no link, é sempre assim, né? Isso aí também vai muito do interesse da pessoa, né? A gente faz o que é possível, né? Então, tem aplicativos, comunicados, a gente está sempre divulgando, mas vai muita pessoa. É uma questão de racional. A gente manda tanto pelo aplicativo da Dom, mas a gente também manda nos e-mails de todo mundo, que é o e-mail que a pessoa cadastrou nas... Legal você falar, e é obrigatório em todos os condomínios que o condômino mantenha seus dados atualizados, e não vocês. Como que eu vou saber que a pessoa mudou o e-mail dela, assim? Isso acontece muito, né? E é conhecer as regras, né? Eu acho que é uma questão cultural. Esse amigo meu, né, do meu primeiro empreendimento, ele esteve nos Estados Unidos e até brincou comigo, falou, passei vergonha, porque eu fui lá procurar o regimento interno, a convenção, e o cara não sabia o que eu estava falando. Aí ele falou que tem as leis municipais e vocês têm que cumprir as leis municipais. Legal. E aqui eu acho um absurdo você ter que colocar no regimento interno para você recolher as fezes do seu cachorro. Por isso que eu falo que é cultural. Vou falar que é do brasileiro, porque eu também não conheço outros países. Mas é uma questão cultural, Fernando. Então, é o tempo que vai levar, entendeu? A gente faz o que é possível, informação, de comunicado, mas depende muito do interesse da pessoa, né? Está ciente do que é possível. Que pode... Eu vejo que após pandemia, as pessoas não conseguem o que elas querem, elas começam a se vitimizar. Eu não sei, eu não vi, nunca me passaram. Mas o interesse é daquele que comprou, né, pô? Porque a convenção, né, todos os contratos que eu vi até hoje, fala que a contralocação, né, que é obrigatório você deixar a convenção regimento interno para o locatário. Leu? Não sei. Eu acho que falta leitura. Falta leitura. Sabe o que Falta acontece? interesse.
adultos estão se portando igual criança, porque quem faz o que gosta é criança, adulto faz o que é preciso. É isso. Então, a criança, quando ela quer uma coisa, ela faz birra, esperneia, é natural. Então, acho que essa evolução, a gente teve um regresso, né, cultural, porque os adultos estão se portando que nem criança, eles não querem ter a responsabilidade nem fazer o que é preciso para ter um bom condomínio. Então, se eu quero ter um bom condomínio, mas eu tenho que fazer a manutenção, participar de assembleia, escolher escolha de bons profissionais. Por isso que eu falei de como escolher uma administradora, não só pelo preço, né? Porque ela Exato. A gente tem casos aqui na cidade de administradoras que sumiram com o dinheiro dos condomínios. Não são uma, são mais de uma. Não foi uma, são várias. No Brasil, então, nem se fala de pessoas que somem com o dinheiro dos condomínios. Então, a gente sabe o quanto que isso custa para o condomínio, para o condômino, guardar aquele dinheiro, dar aquela manutenção, ter aquele fundo de reserva que às vezes converte para alguma obra de grande vulto. Agora, só também para encaminhar já para o nosso encerramento, não tomar tanto tempo dos nossos convidados aqui, queria agradecer o Paulo, que tive o prazer de recentemente a gente se aproximar mais um pouco, conversar, e também a Júlia, sua filha, trazendo essa oxigenação. Eu fico muito feliz de ver essa questão de pai e filha trabalhando junto com o mesmo propósito. Eu queria abrir para vocês, não sei se o Fernando tem alguma questão, para fazer as considerações finais. Eu tô vendo um pouquinho, né? Meu filho tem 10 anos, o Paulo viu nascer. Todos eles, né, Paulo? E eu tenho 3 meninas, e o Murilo tem me acompanhado em alguns locais. Inclusive, fui dar uma palestra para o Conase em São José dos Campos. E uma outra dona de administradora que estava lá fez me emociona porque é muito legal, né? Meu pai foi muito parceiro, mas morreu muito cedo, tinha 16 anos. Então, difícil você ter um norte, né? A gente tenta achar algumas pessoas, modelos, que tem bons exemplos, né? E ela tirou uma foto dele me fotografando. Ela falou assim, geralmente, nós vamos nas apresentações dos filhos, registramos, postamos. E hoje ela falou assim, hoje eu me emociono, porque eu estou vendo um filho registrando com orgulho o pai. Legal. Então é um pouco disso que eu queria levar para os meus filhos. Ele tem me acompanhado. Não sei se ele vai querer fazer alguma coisa na administradora ou ser síndico. Não sei também se eu pedir que ele fosse, né, Paulo? Mas se for, a gente vai tentar ensinar o melhor possível, com bons exemplos da Deise, o seu. Eu quero falar nos seus olhos mesmo que você é um bom exemplo e que eu admiro você. E não sei se no meio desse contratempo falaram-se algumas coisas aí. Eu te falo que eu sempre te respeitei e é um orgulho ter você aqui. Obrigado. Obrigado, sim. E assim, concorrentes, a ética acima de tudo, né? Dá para tocar numa boa. E a gente acaba comentando os problemas, né? Aquelas pessoas do grupo, mas eu acho que mais de 95% são pessoas mais coerentes, mais corretas. A gente, posso dizer, a Júlia está lá também. Nós não temos problema, não tem barraco, é muito tranquila a relação que a gente tem com o síndico e com os moradores, de forma transparente. Olha, tá aqui, você quer ver? Se quiser entender, é um outro problema. Então, assim, estamos num bom momento e eu acredito que esses problemas que a gente tem é mínimo. A gente comentou aqui, de repente você começa a pensar em 30, 40 pessoas no universo de 5 mil, né? Pessoas que estão Sempre existe aquele que não gosta ou aquele que recebeu um não e vai, paciência, eu acho que não dá para agradar a todo mundo, né? O segredo do fracasso é querer agradar a todos. É isso, eu acho que, como a Marli antecedeu, se eu não me engano, foi o Lincoln que falou isso. É isso, exato. E a Marli antecedeu, né? A vida é de altos e baixos, eu brinco que a vida é uma roda gigante. Tem hora que você tá lá em cima, tem hora que você tá embaixo, tem hora que você vai ter que descer. E concluindo, Júlia, faz suas considerações finais e espero que você tenha sucesso com o Paulo, bom professor, e que dê tudo certo. Muito obrigada, obrigado pelo convite. Como eu já comecei, eu tô bastante no começo, né? Faz 2 meses que eu tô aprendendo sobre a empresa, mas eu tô gostando bastante da área. Eu acho que é um ambiente muito tranquilo mesmo, não só com os síndicos e condôminos que vão lá, mas também entre os funcionários, sabe? É uma empresa muito leve. Se trabalhar, eu tô aprendendo a área, assim, de todo mundo e é muito bom aprender com isso. Muito obrigado. Experiência. Que legal. Obrigado, Júlio, e obrigado, Paulo, por proporcionar esses experiências tão bonitos.
Obrigado vocês que nos acompanham, que nos assistem pelo canal do YouTube. Acompanhem nossas redes sociais, Carlos.Lazarim. Newton Fernando Campanile. Da Júlia tem as redes, quer divulgar? Sim, é GIH concorrente. Paulo da Domo. Faz o meu. Aí, pronto. O pessoal é Paulo C. Goretti e o da Domo é Domo Fons ADI. Gente, eu acompanho a Domos, eu posso ver lá. Verdade, pode dar certo. Valeu, pessoal. Muito obrigado.